Boa noite, professor. Meu nome é Isabela e hoje eu vou falar um pouco sobre a relação software de videogames e a arquitetura aplicada. Então, a gente vai discutir um pouco sobre como uma potencializa a outra e como a interação entre elas é muito importante para a nossa sociedade. Então, primeiramente, a gente está lidando aqui com a arquitetura, que é uma arte, mas também é uma capacidade social que a gente tem para se organizar. A gente tem aqui, a gente precisa de edifícios práticos, de coisas funcionais para usar, e isso tudo faz parte da arquitetura. Por outro lado, a gente tem os videogames e, de maneira mais ampla, a tecnologia, cuja função justamente é interpretar a realidade, às vezes de maneira fantástica, às vezes de maneira hiperrealística, mas de todas as formas interpretar isso e tentar trazer essas adaptações para o mundo virtual ou para o mundo meta ou etc. E já na arquitetura, a gente tem que um dos grandes desafios da arquitetura é justamente representar de maneira realista esses pensamentos, essa criatividade dessa parte artística do campo. Então, a gente tem aqui que essa união deles é muito promissora, porque uma complementa o outro. E a arquitetura interativa, ela é basicamente a interação da arquitetura com a tecnologia. A gente tem aqui essa frase, né? À medida que as tecnologias se multiplicaram em número e complexidade, a profissão de construção começou a se fragmentar. O que essa frase significa? Basicamente, que com o advento da tecnologia, a gente tem aqui a fragmentação da arquitetura. Um primeiro momento, isso é muito representado pela construção, por exemplo, de escadas rolantes, de elevadores, que são modos muito palpáveis de interpretar e ver essa, essa arquitetura sendo mais tecnológica. Porém, hoje em dia, que a gente já está numa onda muito mais avançada de tecnologia, a gente tem que essa interação tem não só ela é presente no produto final, mas também no produto de formação dessa arquitetura. Ou seja, a gente vai ter aqui os designs sendo feitos em computadores, a gente vai ter modelagem 3D, a gente vai ter impressoras 3D que vão poder auxiliar nesse processo. Então, é uma coisa que está muito, muito mais entrelaçada hoje em dia. A contribuição dos videogames. Os videogames vão basicamente ter uma função de que a gente tem uma categoria de jogos que é voltado para a arquitetura. Então, quando a gente tem essa frase aqui dos modos de jogos em Fortnite, que são como caixas de areias ou pilhas de peças de Lego para os usuários, a gente percebe que é justamente essa capacidade de auxiliar o usuário por meio da criação de construções e etc., é uma coisa que é muito maleável e a gente pode potencializar isso muito. Isso viabiliza, o entendimento de um espaço de uma maneira muito mais realista. A gente não tem aqui uma folha de papel, uma maquete em miniatura. A gente tem aqui um espaço que a gente consegue estar como quase que dentro dele e perceber como que ele vai ser, ou quais são as ideias para ele. Então a gente tem essas representações hiperrealistas dos projetos arquitetônicos e as chamadas maquetes do futuro, que são virtuais. Outro aspecto importante dessa relação entre arquitetura e tecnologia é a maleabilidade. Um dos artigos que eu li para fazer essa apresentação falava sobre o aumento dos ICs por hora, ou seja, a capacidade que a gente tem de ter alguma ideia criativa e querer implementar essa ideia em um projeto e não ter que demorar, por exemplo, horas desfazendo uma partezinha de uma maquete ou apagando com a borracha uma parte do que a gente desenhou, simplesmente clicar numa coisa e mudar essa coisa. Essa coisa vai mudar o ângulo, vai mudar de um lado para o outro, vai refletir a imagem ou vai rotacionar a imagem rapidinho. Então, essas coisas são muito importantes quando a gente fala sobre é, a ideia do fluxo de ideias e como que isso tem que ser muito rápido para que a gente conserve essa agilidade de pensamento e o fluxo que a gente tem que vai justamente gerar outras ideias, que é muito importante no mundo artístico. A outra aplicação que eu falei é justamente a renovação do parlamento canadense, que esse daqui é outro ângulo daquela imagem. E a gente tem aqui essa conexão muito interessante também entre o antigo e o novo, porque a tecnologia é uma coisa super recente e esse parlamento é extremamente antigo. E a renovação vai ser feita justamente de tal maneira que ele preserve o passado, mas utilizando o futuro. E eu acho isso muito interessante. Então, é basicamente isso. A minha fonte principal foi essa da The Fast Company, How the Technology Behind Fortnite is Being Used to Design IRL Buildings. E ela fala basicamente sobre isso, de maneira muito interessante, muito lúdica. Eu adorei. É isso, muito obrigada.